Nessa noite nós vamos estar falando sobre a importância da comunicação. A comunicação, ela é uma ferramenta importantíssima. E a falha dela pode gerar problemas enormes. Deus, ele sempre procurou de diversas formas falar o quanto amava ao homem. E a maneira que Deus encontrou de comunicar esse amor foi entregando a vida de seu próprio filho para morrer no lugar de todos nós que já estávamos condenados à morte eterna. Vou repetir essa frase final. A maneira que Deus encontrou de comunicar esse amor para morrer, a maneira que Deus encontrou de comunicar esse amor foi entregando a vida de seu próprio filho para morrer no lugar de todos nós que já estávamos condenados à morte eterna. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele tem um propósito na tua vida, ele tem um propósito na minha vida. Deus, quando você estava lá no ventre da sua mãe, Deus já tinha algo preparado para você. E durante a tua vida, Deus vai tentar te mostrar de diversas maneiras o propósito para o qual você foi criado. Nós encontramos muitas pessoas que não encontram o seu propósito de vida. Elas não encontram o seu propósito de vida porque elas não param para ouvir o que Deus está falando para elas. Elas não param para analisar o que Deus tem mostrado para elas. Eu não sei qual foi o dia, qual foi a data, qual foi o momento que você se converteu ao Senhor. E não sei até se você é convertido. Mas de uma coisa eu sei. Que antes de você se converter, existiu várias oportunidades na sua vida de você ter um encontro com Deus. E você foi lá e fechou a porta. Várias oportunidades. É surpreendente a maneira que Deus se comunica conosco quando estamos dispostos a ouvi-lo. Você lembra das maneiras pelas quais Deus já comunicou com você? Alguém se lembra aqui? Tem alguém que se lembra? Pois é. Deus, ele se comunica conosco de diversas formas, de diversas maneiras. E nós precisamos estar atentos a isso, porque muitas vezes a gente acha que Deus vai falar de um jeito, mas não é daquele jeito que Ele vai falar. Ele pode falar de um outro jeito. Alguns esperam que Deus fale da mesma maneira que falou comigo, mas Ele pode falar diferente contigo. Deus pode falar comigo de uma forma e contigo de outra forma. Mas tem algumas formas que Deus sempre fala. E a primeira forma que eu quero falar é Deus fala em nossa consciência. Se tu abrir a tua Bíblia, vai estar aqui no telão também, no livro de Tito, no capítulo 1, no versículo 15, a palavra de Deus diz: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Deus, Ele fala a nossa consciência. Mas quando nós não usamos de pureza, tudo que Deus falar na nossa consciência não vai ter valor algum. E é muito fácil de nós observarmos isso na nossa vida. Escuto tanto testemunhos de pessoas contando, há tempos atrás, quando eu vivia nesse mundo velho, eu não tinha amor por ninguém, puxar uma arma, puxar uma faca para mim não tinha problema nenhum, vender drogas para mim não tinha problema nenhum, não me preocupava com o que ia acontecer com outra pessoa.
Eu não me preocupava com o meu próximo. Mas será que lá na consciência dessa pessoa não tinha lá algo acendendo uma luzinha e dizendo, bah, isso não está certo? E quantas vezes nós, na nossa caminhada de fé, está lá a luzinha, ó, acendendo, piscando. E nós dizemos assim, não, esquece. Mas a luzinha está lá, o alerta está lá. E a gente não dá importância. A gente não dá importância, a gente vai dizendo, vou deixar para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois. E às vezes, esse deixar para depois pode ser um pecado, pode ser um peso, pode ser um chamado, talvez Deus tenha te chamado para algo e tu diz, não, não é hoje ainda, o momento é amanhã, é depois da manhã, quando eu ficar mais velho, quando eu tiver mais tempo. Talvez Deus está te chamando para algo que tu tem que tomar uma responsabilidade, tu diz, não, responsabilidade não é coisa para mim agora, eu sou muito novo para isso. Por incrível que pareça, nos nossos dias, nós temos adolescentes de 12, 13 anos, mas nós temos adolescentes de 20, 30, 40, 50, 60 anos também. Pessoas que não tomam a responsabilidade. E quando eu estou falando de adolescentes, eu não estou falando da adolescência na vida humana, mas estou falando na vida de relacionamento com Deus. Quantas vezes tu olha para dentro das igrejas e tu vê pessoas que não têm maturidade espiritual, são adolescentes ainda, vivem a vida como se nada tivesse acontecendo. Não crescem, não tomam uma posição, não ouvem o que Deus tem para dizer. Elas acham que a responsabilidade é do pastor, é do líder. A responsabilidade das outras pessoas nunca é dela. Mas a palavra diz que para os puros, para os puros de coração, todas as coisas são puras. E se Deus tem te chamado para algo para trazer a pureza, para algo para trazer uma nova realidade, você precisa assumir. Colocar a camiseta. Se vestir a camiseta e ir à luta. Deus, e esse é o segundo ponto, Ele fala também através da sua palavra. Em Isaías 55, no versículo 8 ao 11, diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para elas sem regarem a terra e fazer-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual a enviei. Deus, além de falar no nosso pensamento, Ele fala através da palavra dEle. Quantas vezes você estava passando por um momento de luta, de dificuldade, e você foi lá na palavra e Deus falou ao seu coração? Ou você não tinha certeza de qual decisão tomar e você se lembrou de uma palavra, e essa palavra te disse, não, vai lá meu filho, toma essa decisão, toma esse caminho, te direciona para este lugar, te direciona para andar dessa maneira. Deus, Ele também fala através da sua criação. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 19,
no versículo 1 ao 4. Salmos 19, do 1 ao 4, diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. Está ali o próximo slide, irmão. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala ao outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas sua voz ressoa por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Através da criação, quantas vezes Deus já falou com você? Se nós olharmos na palavra de Deus, em Provérbios, Salomão fala das formigas. Para nós olharmos para as formigas, é uma das maneiras de Deus falar através da criação. Nós podemos olhar para uma árvore, e o vento soprando, e aquela árvore balançando, e lembrar que nenhuma folha cai daquela árvore, se não for pela permissão de Deus. Nós podemos olhar para o nascer do sol, nós podemos olhar para o pôr do sol, e Deus pode falar ao nosso coração. Nós podemos olhar para o sol, para a lua e para as estrelas, e Deus falar ao nosso coração. Nós podemos olhar para algum animal, e Deus falar ao nosso coração. Nós podemos olhar para várias espécies de plantas, e Deus falar ao nosso coração através delas. Nós podemos olhar para o sorriso de uma criança, e Deus falar através daquele sorriso. Nós podemos olhar para a sabedoria de um idoso, e Deus falar através da sabedoria do idoso conosco. Mas nós precisamos estar preparados para ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar muito prontos. Eu posso citar muitas outras formas de Deus falar conosco, sonhos, visões. Deus pode falar através de uma canção. Deus pode falar através de ações de pessoas. Deus pode falar através de filmes. Deus pode falar através de história de vida, de testemunhos. Ele usa homens e mulheres que o permitam ser usado por eles. Por ele, na verdade. Deus, ele pode falar de diversas formas com nós. De diversas formas. Mas a prova maior do amor de Deus por nós foi entregar o Filho dele por nós. A prova maior do amor de Deus por nós foi entregar o seu Filho. Mas a grande questão é: e quem não ouviu falar do Filho? E quem não ouviu falar de Jesus? Porque aqui na nossa cidade, vai ser muito difícil de nós encontrarmos alguém que não ouviu falar de Jesus. Aqui na nossa cidade. Talvez no estado do Rio Grande do Sul, vai ser muito difícil de achar alguém que não ouviu falar de Jesus ainda. E talvez se nós pegássemos a nação brasileira, também encontraríamos pouquíssimas pessoas que não ouviram falar de Jesus. Mas a grande questão é, porque elas não têm entendido ainda o que Deus tem falado para elas. Deus, ele tem procurado de todas as formas mostrar e comunicar o seu amor por nós. Mas por que tem pessoas que ainda não entendem, não compreendem isso? Porque ainda tem pessoas que não conseguem ainda se achegar a Deus, se aproximar de Deus. Porque ainda nós temos dificuldade de entender e viver esse amor. Por que nós ainda ficamos procurando e nós não vivemos simplesmente, bom, eu vou viver esse amor, eu vou viver esse amor, não importa o que acontecer. Sabe, nós precisamos repensar muitas vezes o que temos vivido. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 31 ao 39, ele escreve uma declaração do amor de Deus.
Ele escreve uma declaração do amor de Deus, mas não só uma declaração do amor de Deus. Ele escreve uma convicção que ele tem no coração dele. E ele pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que Paulo entendia que Deus amava ele? Será que Paulo ele entendia que Deus amava ele? Será que Paulo tinha dificuldade de compreender o amor de Deus pela vida dele? E aí ele continua: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E aí ele vai para o próximo versículo e fala: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A grande questão nesse versículo é: quem são os escolhidos de Deus? Quem são os escolhidos de Deus? Tem algum escolhido de Deus aqui neste lugar? Amém? Nós somos escolhidos de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que, o que ele está dizendo nesse versículo? Ele está dizendo que, fugiu aqui da minha tela, quem fará alguma acusação? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E ele continua: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, quem ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. No próximo versículo ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem aqui já passou por uma situação de tribulação, angústia? Quem aqui? Perseguição? Sabe? Então assim, o apóstolo Paulo, ele passou por mais coisas do que nós. Se a gente for ler a palavra de Deus no livro de Atos, o apóstolo Paulo foi apedrejado, ele teve que descer de uma muralha por dentro de um balaio com uma cordinha para não ser morto. Nós estamos falando de um homem experimentado na fé, mas de um homem que tinha convicção de que Deus havia falado com ele e ele tinha aquilo gravado no coração dele. Ele continua dizendo, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E voltando à questão dos adolescentes espirituais, se eu tenho convicção e certeza no meu coração de que o amor de Deus por mim, é esse amor que Paulo declara aqui, eu não vou viver com medo do que vai acontecer comigo. Eu não vou viver preocupado com fofocas ou com ladainha. Eu não vou viver uma vida longe do amor e da graça de Deus. Eu não vou viver preocupado com o que os outros vão pensar ou falar de mim. Mas eu vou viver uma vida convicto naquilo que Deus falou ao meu coração. Mas para isso eu preciso abandonar essa incerteza do amor de Deus por mim e viver uma certeza que Deus me ama e ponto final. Não tem mais, menos, vezes dividido, não, é ponto final. Deus me ama e pronto. Nada nessa vida pode ser maior do que o amor de Deus pela minha vida.
Nada nessa vida pode ser maior que o amor de Deus por mim. E quando eu compreendo isso, eu começo a viver uma nova vida. A pergunta é: eu tenho procurado comunicar o amor de Deus por mim? Quando os outros olham para mim, quando as outras pessoas olham para mim, elas veem em mim uma pessoa que comunica o amor de Deus? Uma pessoa que expressa o amor de Deus de diversas formas? Se hoje eu fizer uma entrevista com as pessoas que me conhecem e perguntar para elas: o pastor Joel, ele é alguém que vive uma vida que expressa, que ele entende que Deus ama ele? Qual seria a resposta de vocês? E é essa a pergunta que você tem que fazer. Você tem que se perguntar: será que os meus amigos, as pessoas ao meu redor, os meus familiares, quando olham para mim, eles conseguem ver que eu amo a Deus e que eu entendo que Deus me ama? Eu consigo comunicar bem isso? Eu consigo expressar muito bem isso? Muitas pessoas dizem não compreender a Deus. E nós podemos nos perguntar: essa pessoa ainda não parou para ouvir a Deus? Ou nós, não temos comunicado o amor de Deus por ela? Sabe, Deus ele fala conosco de diversas maneiras. É fato. É fato isso. Mas existem pessoas que elas precisam da minha vida, da tua vida, da nossa vida, para entender o amor de Deus. E a questão é: eu tenho procurado expressar o amor de Deus a essa pessoa? Eu tenho procurado expressar o amor de Deus a essa pessoa? Eu tenho procurado viver uma vida onde eu vivo como o apóstolo Paulo, dizendo que eu compreendo a graça de Deus por mim? Ou não? Eu nem sei muito bem onde eu estou nessa história toda. Em João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 13, o Senhor Jesus, ele fala da importância do relacionamento que ele tinha com o Pai, da importância do relacionamento que ele tinha com o Pai. E é essa mesma importância que nós precisamos falar, ter, viver, comunicar, expressar, qualquer forma que a gente possa falar ou viver. Falar o seguinte, no versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E aí no versículo 5, Tomé, ele dá uma pausada na palavra que Jesus está dizendo. E ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Sabe, muitas vezes, nós também damos uma pausada na fala de Jesus, e fizemos como Tomé fez. E dissemos: Jesus, eu não sei qual é o caminho. Eu nem sei para onde eu estou indo. Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não sei para onde eu estou indo. Sei muito bem qual é o final dessa história. Jesus, ele diz no versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai.
e já desde agora o conheceis e o tenho visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Primeiro, Tomé disse que não sabia o caminho. Depois, Filipe disse: Senhor Jesus, vamos resolver esse problema aí de uma maneira bem prática. Tu mostra para nós o Pai e está tudo certo, resolvido. E Jesus, ele disse: Estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Sabe, esse versículo 9 deve ser a nossa fala. Quando alguém disser assim, eu não conheço a Deus, você deve dizer para ela, você me conhece. E você pode ver o amor de Deus, a vida de Deus na minha vida. Sabe, a palavra cristão, ela surgiu nos primeiros anos da igreja. Porque a fala dos nossos irmãos naquele tempo era igual à fala do Senhor Jesus. O viver dos nossos irmãos daquele tempo era igual o viver do Senhor Jesus. O andar daqueles irmãos daquela época era igual o andar do Senhor Jesus. O amar daqueles irmãos era igual o amar do Senhor Jesus. E é por isso que nós somos chamados de cristão. E é por isso que nós precisamos assumir essa palavra, assumir a atitude de verdadeiros cristos sobre a face da terra. Assumir essa posição de dizer para alguém que diz que não conhece a Deus, meu querido, quando tu olhas para mim, tu está olhando para a imagem e semelhança de Deus e tenho procurado viver o que Deus tem revelado a mim. Jesus, ele continua no versículo 10, ele diz, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo o que pedires em meu nome o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, ele está dizendo que nós vamos fazer obras maiores, mas para nós fazer obras maiores, nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que realmente somos filhos de Deus. Nós precisamos acreditar que realmente vivemos a vida de Deus aqui na terra. Nós precisamos acreditar que nós somos pequenos cristos aqui na terra. Nós precisamos acreditar que o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Jesus é o mesmo Espírito que está sobre a nossa vida hoje, não é diferente. Se não acontece algo diferente, não é por culpa do Espírito, não é por culpa de Jesus, não é por culpa de Deus. É porque talvez ainda não estou preparado para realizar as mesmas obras. E eu preciso me preparar cada dia mais. Jesus, ele vivia aqui a sua vida na terra, fazendo as obras do Pai, demonstrando o amor do Pai, comunicando o amor do Pai. Nós temos procurado viver a vida de Jesus? Nós temos procurado viver a vida de Jesus? O apóstolo Paulo, ele diz, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós temos procurado viver isso? Ou não, nós não temos nem preocupados com isso. Deus não nos chamou para sermos apenas torcedores. Deus não nos chamou para ser apenas aqueles que assistem. Deus nos chamou para nós entrarmos em campo e para jogar.
Deus nos chamou para realizar a sua obra. Segundo, o pai da administração, Peter Drucker, acredita que 60% de todos os problemas administrativos resultam de falhas da comunicação. Ter uma mensagem nada produz se líderes não comunicam claramente e não motivam os outros. Jesus, ele fala do amor e da graça e misericórdia dele durante 3 anos e meio. E ele ensina aos seus discípulos vê ele morrendo e todos fogem, mas quando ele ressuscita, qual foi a posição de cada discípulo de Jesus? Com exceção a João. Morrer pelo Evangelho. Morrer pelo Evangelho. Jesus, ele tinha uma mensagem que motivava o coração daqueles homens. Uma mensagem que fazia com que o coração daqueles homens queimassem, ardessem. Uma mensagem que fazia com que aqueles homens tivessem o desejo de ter uma nova vida, o desejo de mudar a realidade. E essa mensagem, ela continua até hoje. Mas cabe a nós querermos viver essa mensagem. Cabe a nós querermos viver esse amor. Cabe a nós queremos viver essa transformação. Cabe a nós queremos levantar da nossa cadeira e fazer algo diferente. Cabe a nós mudarmos a realidade ao nosso redor. Muitas coisas já têm acontecido nessa cidade, no nosso estado, nas nações ao redor, nas nações da terra, por pessoas que se levantaram, vestiram a camiseta e foram fazer algo. Nessa noite, a minha pergunta é: o que Deus tem te chamado a fazer? O que Deus tem chamado você a fazer? O que Deus tem te convocado? Nós vamos ter a Copa do Mundo nos próximos dias. Nos próximos meses. E o treinador, o Tite, vai convocar jogadores para a seleção. E esses jogadores, eles vão fazer de tudo para poder entrar em campo. Nós não vamos ser chamados pelo treinador Tite. Até porque muitos de nós nem jogam muito bem futebol. Começando por mim. Mas nós estamos sendo chamados pelo Senhor Jesus para fazer a sua obra, que é muito maior do que jogar por uma seleção. Nós estamos sendo chamados por uma obra muito maior. E nós precisamos, sim, vestir a camiseta desse chamado. Vestir a camiseta desse chamado. E seguir em frente. Não baixar a cabeça. Não ficar preocupado com o que vão dizer, com o que vão falar. Se você se preocupar com o que vão falar a teu respeito, ou com o que vão dizer a teu respeito, muito provavelmente que tu não vai conseguir fazer nada. Porque se nós formos olhar para a vida de João Batista, ele antecedeu a Jesus, e ele só comia gafanhotos, mel, era um homem que jejuava, e todo mundo falava mal dele por causa disso. Jesus andava com os pecadores, comia, bebia, e eles falavam mal de Jesus por causa disso. Jesus curava no sábado, e eles falavam mal de Jesus por causa disso. Se você ficar preocupado com o que vão falar ao teu respeito, com o que vão dizer ao teu respeito, você não vai fazer nada. Você não vai nem se levantar da cadeira.
Deus não nos chamou para estar preocupado com o que vão dizer ao nosso respeito. Deus chamou cada um de nós para uma missão. E nós precisamos cumprir o nosso chamado. Qual missão que Deus tem te chamado? Uma missão que Deus tem te chamado é comunicar o amor dEle. Você tem comunicado o amor de Deus às vidas ao teu redor? Você tem falado do amor de Deus para as pessoas que estão do teu lado? Você tem se achegado às pessoas ao teu redor e não precisa nem falar. Às vezes não é falar. Às vezes é agir, reagir. Às vezes é um abraço, um aperto de mão. Às vezes é só olhar com misericórdia. É muito mais simples que a gente imagina. E aí Deus vai nos chamando para próximas missões. E nós vamos indo. E nós vamos fazendo. E nós vamos realizando. Mas para isso acontecer, para nós entender o que Deus quer de nós, para finalizar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4. Tiago 4, versículo 8. Tiago, irmão de Jesus, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Tu quer descobrir o que Deus quer que tu faças? Se achega a Deus, e Ele vai se achegar até ti. Quando eu era mais jovem, não que eu não seja jovem, mas quando eu era mais jovem, quando eu era mais moço, muitas vezes eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Mas tinha oportunidades de falar do amor de Deus. Tinha oportunidades de viver uma vida em santidade com Deus. E era isso que eu fazia. Era isso que eu fazia. E hoje eu colho frutos disso. Hoje eu colho frutos disso. Hoje eu conheço jovens que estão em alguns estados do Brasil, outros jovens que estão aqui mesmo no Rio Grande do Sul, onde eu tive a oportunidade ou de falar do amor de Deus, ou de caminhar junto um período, onde eu tive a oportunidade de consolar pessoas que estavam precisando de um consolo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas quando eu tive oportunidades, eu aproveitei essas oportunidades para fazer aquilo que estava ao meu alcance. Aquilo que eu podia estender a mão. E é isso que Deus nos chama, a estender a mão. Comunicar não é só falar com a nossa boca. Comunicar pode ser um estender a mão para aquele que está precisando de socorro. Se alguém estiver se afogando e você ficar falando para ela, Jesus te ama e Ele tem um propósito na sua vida e você vai para o céu, não vai salvar aquela pessoa do afogamento. Se uma pessoa estiver dentro de um carro pegando fogo e você ficar lá dizendo para ela, Jesus te ama e Ele ama muito e Ele tem um propósito na sua vida, aquela pessoa não vai ser salva daquele carro que está pegando fogo. Tem certas horas que a gente precisa remangar a nossa blusa e fazer aquilo que realmente precisamos fazer. Para isso é importante nos achegarmos a Deus e ouvir o que Deus está falando para nós podermos alcançar exatamente quem nós precisamos alcançar, para nós podermos chegar em quem realmente precisamos chegar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Nós te bendizemos por essa noite, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque grandes coisas tu já fizeste nas nossas vidas, Senhor.
E sabemos, Pai, que Tu podes fazer ainda coisas maiores, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu farias obras maiores através de nós, Senhor. Senhor amado, nós queremos estar preparados, Senhor, para ouvir o que Tu tens para nos dizer, Senhor, para que possamos expressar o Teu amor, Senhor, aqueles que precisam ouvir o Teu amor, Senhor, até mesmo sem palavras, Deus, mas através da nossa atitude, através da nossa oração, através do nosso bom testemunho. Senhor, nos ajuda a ser homens e mulheres, Senhor, que vivam aqui na terra com um propósito, com um objetivo, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que tenham um desejo de Te conhecer cada dia mais. Homens e mulheres que tenham um desejo de Te conhecer e conhecer e conhecer mais e mais e mais e mais. Mas homens e mulheres que também têm o desejo de alcançar aquele que está perdido ainda, aquele que ainda não conseguiu Te ouvir, aquele que ainda não conseguiu entender o Teu amor por eles. Usa a nossa vida como um canal, Senhor, do Teu amor até essas pessoas, Pai. Usa a nossa vida, Senhor, como um canal que possa alcançar essas pessoas, para que elas possam se conectar ao Teu amor, Deus. Que a nossa vida, Senhor, possa cantar a Ti, que a nossa vida possa resplandecer, Senhor, a Tua glória, o Teu amor e a Tua misericórdia, Deus. Eu Te peço no nome de Jesus, Senhor, que possamos ser bons comunicadores do Teu amor, Senhor, que possamos ser bons comunicadores da Tua graça, Senhor, que possamos ser bons comunicadores, Senhor, do Teu perdão e da Tua misericórdia, Deus. Sabemos que nenhum de nós aqui é perfeito, Deus, somos homens falhos, Senhor, mas foi Tu que nos chamastes, Deus, foi Tu que nos escolheu, Senhor. Estamos aqui, Senhor, e Te dizemos nessa noite: usa as nossas vidas, Senhor, para aquilo que Tu deseja usar, Senhor. Nós Te pedimos no nome de Jesus, Pai. Nós Te pedimos no nome de Jesus, usa as nossas vidas, Senhor, nessa noite, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, no dia de amanhã, nessa semana, Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa. Usa a nossa vida na nossa família, Senhor. Usa a nossa vida com os nossos amigos, Pai. Senhor, entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, e Te pedimos: usa-nos, Deus, usa, Senhor, usa-nos, Deus, usa-nos, Deus. Não queremos ser apenas homens e mulheres que vêm a uma igreja e ficam sentados numa cadeira, num banco, mas queremos ser homens e mulheres, Senhor, que possam ir por onde nós formos, por onde andarmos, e possamos levar a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Queremos ser os Teus agentes aonde quer que estejamos, Senhor. Quer seja no nosso trabalho, quer seja na escola, na faculdade, quer seja na rua, quer seja na nossa casa, Senhor. Usa as nossas vidas, Deus, para honra e glória e louvor do Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, usa as nossas vidas. Sou mais uma vítima, Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso Te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o Teu sonho se realizar. No silêncio sinto Tua brisa, e quando penso em Ti, Tua mão me acaricia.
perdi. Desde que a luz nasceu, nada é tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar. Do alto é simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você em meu lugar. E das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Aleluia. Que das nossas feridas, das nossas experiências, das nossas vivências, saia poder para curar. É isso que está falando essa canção. A palavra de Deus diz no livro de Coríntios que com o consolo que fôssemos consolados, consolai a muitos. Com o consolo que tu foi consolado, consolai a muitos. Que tu possa consolar ao teu irmão, aquele que está do seu lado. Que tu possa consolar aquele que tem necessidade de ser consolado. Talvez é uma dificuldade que ninguém mais passou, mas você passou. É uma dificuldade que pastores não passaram, que líderes não passaram, mas você passou e você tem experiência nessa área. E você pode usar e dizer: Deus, Ele falou comigo através disso, Ele usou a minha vida com essa situação. Que você possa ter sabedoria para utilizar isso como testemunho, como uma oportunidade de levar o amor de Deus. Que possamos cantar essa parte de novo, que das minhas feridas saia poder para curar. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. E das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Aleluia, Senhor. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Senhor, pelo teu maravilhoso amor, Deus, para conosco, Senhor. Te louvamos mesmo por sabermos, Senhor, que tu nos amas, tu nos cuidas, Senhor, e que tu usou, Senhor, mesmo as situações mais difíceis da nossa vida, tu usou, Senhor, para louvar o teu nome, para bendizer o teu nome, Senhor. Mesmo, Senhor, diante da maldade do homem, Pai, quando o homem nos fez mal, quando o homem nos prejudicou, Senhor, quando o homem foi mal como um todo, Senhor, na humanidade, tu usa aquela situação, Senhor, tu ainda consegue transformar aquela situação, Senhor, em algo bom, Senhor. Os homens acharam que matando a Jesus teriam resolvido o problema deles, Senhor, porque Jesus falava a verdade e não tinha medo de falar a verdade. Satanás acreditava que matando a Jesus ele estaria resolvendo um problema, mas ele não tinha parado para pensar que Jesus venceria a morte. Senhor, muito obrigado também porque na nossa vida, Senhor, teve situações que Satanás usou, Senhor, para nos destruir, Senhor.
para nos acabar, para nos aniquilar, Senhor. E Tu foi lá com a Tua maravilhosa graça, Senhor, nos restaurou, nos transformou, nos ergueu. E aquela situação que antes era uma situação de desgraça, de desprezo, de dor, Tu transformou numa situação, Senhor, de glória, de honra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Pai amado, nós queremos Te pedir, Senhor, por essa família aqui que tem um pedido de oração, Senhor, para a vida do Vilmar, Senhor, da Alice, da Jaqueline, Senhor. Que Tu possas estar, Senhor, alcançando, Senhor, essa família nessa noite, Pai. Que Tu possas estar alcançando essa família com a Tua graça maravilhosa, Senhor. Que Tu possas estar, Senhor, fazendo com que eles possam se achegar a Ti e ter um encontro contigo, Senhor. Que eles possam se encontrar contigo, se conectar a Ti, Senhor. Eu Te peço no nome de Jesus, Pai. Eu Te peço, Senhor, que Tu envie anjos naquele lugar, Senhor, onde eles moram agora, Senhor. Que Tu envie pessoas, Pai. Que Tu envie, Senhor, o Teu reino até aquele lugar, Senhor. Que Tu estabeleça o Teu reino naquele lar, Pai. Para honra e glória e louvor do Teu nome, Pai. Também quero Te pedir, Senhor, se existe alguém aqui neste local, Senhor, com alguma enfermidade, Senhor. Se existe alguém neste local com alguma dor, Senhor. Se existe alguém neste local, Senhor, passando por alguma necessidade, Senhor, que Tu possas estar suprindo nessa noite, Pai. Pai, se existe algum problema familiar, Senhor, que precisa ser resolvido, que Tu possas estar vindo nessa noite, Pai, trazendo uma solução, Senhor, para esse problema, Pai. Eu Te peço no nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz que devemos de trazer todas as coisas até a Ti, Senhor. Nós queremos entregar a Ti nessa noite também, Senhor. Cada um dos nossos familiares que não se achegou a Ti ainda, Pai. Cada um dos nossos familiares que ainda não tem um relacionamento contigo, Pai. E nós queremos Te pedir, Senhor, traga eles até Ti, Senhor. Traga eles para perto de Ti, Senhor. Convence, Espírito Santo de Deus, da justiça, do pecado, do juízo. Espírito Santo de Deus, trabalha nesses corações. Sabemos que não é pela força do nosso braço, nem é pela persuasão das nossas palavras, Senhor, mas é pelo Teu Espírito, Senhor. Mas é Tua promessa, Senhor, de que se crêssemos em Ti, seríamos salvos nós e a nossa casa, Pai. Cumpra a Tua promessa, Senhor. É Tua promessa também, Senhor, que Tu supriria cada uma das nossas necessidades, Pai. Cumpra a Tua promessa, Senhor, na vida de cada um nessa noite, Senhor. Supra as necessidades de cada um dos meus irmãos neste lugar, Deus. Quer seja necessidade financeira, quer seja necessidade emocional, quer seja necessidade espiritual, Senhor. Supra, Pai, aquilo que meus irmãos precisam nessa noite, Pai. Pai amado, também quero Te pedir, Senhor, pela equipe, Senhor, que está vindo dos Estados Unidos agora no mês de abril, Senhor. Pela IPO que está vindo provavelmente no mês de março, Pai, que Tu venhas estar guiando os passos deles, Pai, que Tu venhas estar conduzindo, que Tu venhas estar preparando o caminho deles, Pai. Nós também clamamos a Ti pela vida do pastor Samir e por toda a equipe que está no Nepal, Senhor, que Tu possas estar guiando, Senhor. Te agradecemos pelos feitos que Tu tem realizado naquele lugar, Senhor, e podemos ter já a oportunidade de ver o pastor Samir compartilhando conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua realizando grandes obras naquele lugar, Senhor. Continua abençoando aquele povo, Pai, no nome de Jesus, Pai. Pai, também queremos Te pedir, Senhor, pela Tua igreja que se reúne em todas as nações, Pai. Que Tu possas estar guardando, livrando do mal, Senhor. Que Tu possas estar fortalecendo aqueles que estão sendo perseguidos, Pai. Que Tu possas estar guiando aqueles que estão ainda cambaleantes, Pai. Que Tu possas estar fortalecendo os joelhos daqueles que ainda estão com as pernas, Senhor, ainda sem firmeza, Pai. Eu Te peço no nome de Jesus, Pai, que Tu possas estar trazendo sobre a igreja brasileira, Senhor, sabedoria, Senhor. Desejo de Te conhecer ainda mais, Pai. Desejo de viver ainda mais na Tua palavra, Pai. Eu Te peço no nome de Jesus, Senhor. Leva cada um dos meus irmãos para sua casa, guardado e protegido pelo Teu sangue, Senhor. Dê uma semana de vitória, Senhor, a cada um deles. Eu Te peço no nome de Jesus. Eu Te agradeço desde já, Senhor. Amém, Deus. E amém.